Meu nome é Hugo Terhoff, estudante de Física pela UNB. Meu projeto de PIBIC é Análise de Dados de Dengue em Estrutura de Redes, orientado pela doutora Adriane Beatriz Schelling. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a motivação do trabalho, a metodologia utilizada para análise e coleta de dados e também mostrar alguns resultados preliminares. Vamos falar de algumas motivações. A dengue é um arbovírus transmitido pelo Aedes aegypti, tendo 4 soros e podendo infectar uma pessoa até 4 vezes. Os casos vêm aumentando significativamente. Segundo a OMS, cerca de metade da população mundial está em risco, apresentando risco maior em regiões tropicais e subtropicais, como na Ásia e na América Latina. Como não há tratamento específico para a doença, a forma mais eficaz de combate é o controle do vetor. No Brasil, a doença é clinicamente catalogada na década de 80, na cidade de Boa Vista, em Roraima, havendo epidemias recorrentes desde então. No Distrito Federal, os casos aumentaram. Em 2019, a região teve uma das maiores taxas de incidência do país. Dada essa crescente de casos, o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na visualização e predição de contágio é fundamental e nosso trabalho se dá nesse âmbito. Vamos falar um pouco dos métodos e da coleta de dados. Os dados foram obtidos do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e como sabemos que os casos são influenciados por fatores climáticos, como a temperatura e a umidade, buscamos também os dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Os dados foram analisados em Python e as predições foram feitas usando o método SARIMA. Vamos agora a alguns resultados preliminares. Foi feita uma estatística exploratória dos dados da dengue, onde obtivemos esse gráfico. Nele, podemos ver que entre 2014 e 2016 havia um padrão nos casos, onde na época das chuvas os casos subiam e no restante do ano a incidência era baixa. Podemos perceber também que entre 2017 e 2018 houve uma redução do contágio, e embora não saibamos precisar o motivo, acreditamos que isso se deu pela ação social devido à preocupação com a epidemia do Zika vírus, que começa em 2015 e vai até o fim de 2016. Já em 2019 e 2020, há um grande aumento dos casos. Nós também não sabemos precisar os motivos desse aumento. Aqui temos uma média mensal dos casos de dengue entre 2014 e 2020, onde podemos perceber que os casos se acumulam na estação chuvosa. Foi feito ainda um gráfico de correlação entre os casos de dengue e variáveis meteorológicas, como a temperatura, a umidade do ar, a precipitação e os ventos. Podemos perceber aqui que a dengue é bastante influenciada pela umidade relativa do ar. Foi feita também uma estatística exploratória do clima, onde observamos esse gráfico para as temperaturas máximas entre 2014 e 2020. Aqui é possível perceber que não houve variação significativa do comportamento nesse intervalo de tempo. Podemos perceber também a sazonalidade, onde o meio dos anos é mais frio e as temperaturas sobem mais para o fim do ano, ali entre agosto e setembro. Nesse gráfico, foi feita a média mensal ao longo dos anos, onde a sazonalidade fica ainda mais evidente. As linhas laranjadas representam as médias anuais da temperatura máxima. A linha verde mostra a temperatura média e a azul as temperaturas mínimas ao longo do ano. Já para as precipitações, fizemos esse gráfico, onde vemos que a sazonalidade das chuvas também é bem definida, tendo alta em novembro e abril. Quando analisamos, percebemos que há um lag temporal de cerca de 6 semanas entre a precipitação e os casos de dengue. Já para a umidade relativa do ar, obtivemos esse gráfico que mostra que há uma correlação mais forte, com também cerca de 6 semanas de lag temporal. A partir desses dados, foram feitas as primeiras previsões através do ARIMA. Nas previsões, os picos foram razoavelmente bem ajustados, havendo um pequeno lag entre os topos das curvas. Existem ainda mínimos e máximos locais em regiões com poucos casos, além de números negativos. Mudando os parâmetros, foi possível tirar um pouco do ruído e obtivemos esse gráfico. Aqui fizemos predições para os próximos anos, até 2024. É importante ressaltar que esses gráficos só levam em consideração as variáveis endógenas, ou seja, só levam em conta os dados da dengue, sendo assim é importante a adição de variáveis exógenas, as referentes ao clima, mas esse procedimento ainda não foi realizado. Ferramentas como essa têm de ser constantemente atualizadas e melhoradas para que tenhamos predições cada vez mais precisas, podendo assim ser usadas na construção de políticas públicas de combate à doença. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e pela oportunidade.